Nós vamos falar sobre saúde e um tema muito importante mesmo. Vamos falar a respeito de diabetes. Eu estou aqui ao lado do Dr. Wallace, que vai conversar conosco a este respeito. Doutor, olha só, diabetes é um assunto que vem cada vez mais chamando a atenção da população brasileira. Nós sabemos aí que cerca de 6% da população brasileira sofre com esse mal. O que é que o senhor tem a dizer para a gente a respeito da diabetes? Isso mesmo, Jorge Henrique. Diabetes é uma patologia que tem que comentar muito, tem que alertar bem a população. No mundo, nós temos cerca de 400 milhões de pessoas com diabetes, ou seja, o dobro da população do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos esse percentual de 6 a 8% de pessoas com diabetes, o que daria em torno de mais ou menos de 12 a 16 milhões de pessoas convivendo com a doença. Sendo que é considerado uma pandemia, ou seja, é uma epidemia no mundo inteiro. Esses números só vêm aumentando e essa doença ela traz várias comorbidades, vários problemas, como a principal causa de morte, que são as doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, que é o derrame. O diabetes ele propicia mais a isso. Para você ter uma ideia, alguns outros dados, a principal causa de cegueira no mundo e no Brasil ainda é por causa do diabetes, é a retinopatia diabética. Principal causa de amputação não traumática, ou seja, perder membro por causa de não acidente, pelo fato de outras doenças, é o diabetes, exatamente. E a principal causa de levar o paciente à máquina de hemodiálise, ou seja, perder a função do rim, ainda também é o diabetes. Então, é uma doença que ela vem aumentando muito nos últimos anos. Metade da população que tem diabetes não sabe que tem diabetes, então é um número assustador. Quando a pessoa descobre que tem diabetes, já tem vários anos com essa doença. Então, a gente precisa alertar a população para evitar o diabetes e, assim que descobrir que tem diabetes, controlar desde o início, pois é uma doença silenciosa. No início, ela não demonstra nenhum sintoma. Quando vai demonstrar sintoma, porque está muito aumentado. E pelo fato de ser silenciosa, ela vai atingindo o organismo, vai atingindo vários órgãos e sistemas, sem que a pessoa perceba. Então, aquela pessoa que tem aquela glicemia um pouco aumentada, ela não vai sentir nada e mesmo assim essa glicemia, que é o açúcar no sangue, ela vai começar a trazer danos para a pessoa. Então, a gente tem que combater mesmo essa doença e assim que descoberto, já iniciar o tratamento prontamente. Olha, doutor, o senhor falou algo muito importante, que é o que a diabetes pode causar. O senhor falou de alguns sintomas, mas eu vou lhe perguntar, o que é que causa diabetes? Isso. A principal causa do diabetes, nós temos vários tipos de diabetes. A principal causa dele é exatamente os maus hábitos alimentares e a falta de atividade física, o excesso de peso, que é outro problema absurdo, tanto no Brasil como no mundo. No mundo, nós temos aproximadamente 10% da população acima do peso, já com obesidade. No Brasil, nós temos metade da população do Brasil está acima do peso. Metade acima do peso e 20% com obesidade mesmo. Então, a principal causa do diabetes é exatamente os maus hábitos de vida, maus hábitos alimentares, falta de atividade física e o fator genético, que também é muito importante. No diabetes, nós temos alguns tipos de diabetes. É o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. São os três principais tipos. Praticamente de 90% a 95% dos casos é de diabetes mellitus tipo 2. Aquele que aparece após os 40 anos de idade, naquela pessoa que tem um peso acima, na pessoa que não faz atividade física, que tem uma alimentação errada, uma alimentação irregular, isso vai propiciar a ter diabetes. Então a gente tem que preocupar desde sempre, desde a criança, ensinando os hábitos mais saudáveis, o adolescente, o adulto, para prevenir essa doença. Esse problema do diabetes, do açúcar alto no sangue, ele leva a alterações na microvasculatura, ou seja, são nos pequenos vasos. Essa alteração na microvasculatura, que afeta tanto a parte da vista, como a parte dos rins, afeta também a parte dos nervos. Então, a pessoa deixa de sentir adequadamente. Então, ela pisa e não sente os pés formigando, queimando, cãibra, sente bastante. E essa alteração na sensibilidade acaba provocando ferimentos. A pessoa, às vezes, ela dá uma topada, ela pisa num prego, ela fere o pé, tem um calo que é maior e a pessoa não sente essa alteração. O fato de não sentir essa alteração acaba propiciando, acaba levando a ulcerações, feridas. E nessas feridas, elas ficam mais difíceis de ser cicatrizadas por causa dessa glicemia alterada, do açúcar alto no sangue. Então, por vezes, essa alteração, essas feridas, elas levam
Infelizmente, as amputações, quando ocorre uma infecção no osso, por exemplo, aí é necessário realizar a amputação, a circulação já não está adequada. Então, é um problema da circulação, da microvasculatura, um problema que altera o nervo mesmo, então é chamada neuropatia diabética, que a gente deve combater, porque atinge muito a população, e uma população que estaria numa idade que a gente chama economicamente ativa. Então, é aquela pessoa com 50 anos de idade que poderia estar produzindo, poderia estar trabalhando, e ela deixa de trabalhar por causa dessa amputação. E reforço, a principal causa de amputação não traumática é o diabetes, ou seja, aquela amputação que não é por acidente, que não é por trauma, que não é por acidente de moto, acidente de carro, por exemplo, a principal causa é o diabetes. Doutor, só mais uma questão. A gente falou sobre a diabetes, abrangemos tudo, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar em relação ao tipo de exame. Qual é o exame que a pessoa tem que fazer, aquela pessoa que desconfia que pode ter a diabetes? O principal exame para saber se tem diabetes ou não é o exame de sangue, a glicemia, o açúcar no sangue. Então, esse exame, se estiver elevado, então a pessoa tem que procurar tratamento. Principal detalhe, acima de 40 anos, todo mundo deve pesquisar se tem diabetes ou não. Ou seja, acima de 40 anos, todo mundo tem que fazer algum exame para saber se tem diabetes ou não. Abaixo de 40 anos, se a pessoa tem algum parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, primos, algum parente de primeiro grau com diabetes, então ela deve investigar também. Se aquela pessoa é abaixo de 40 anos, não faz atividade física, deve fazer também. Aquela pessoa que está acima do peso, deve fazer também. Pessoa que tem hipertensão, colesterol alterado, ovário policístico, gordura no fígado, teve diabetes durante a gravidez. Então, qualquer uma dessas alterações abaixo de 40 anos, a pessoa deve pesquisar se tem diabetes ou não. Acima de 40 anos, todo mundo deve pesquisar.